Aqui é a Liliane Lopes, é sempre um prazer falar com você. Bom, hoje eu vou falar sobre o maravilhoso e complexo universo da maternidade e da paternidade. Eu sou mãe, tenho duas lindas filhas, Sara, que vai fazer 2 anos agora dia 12 de maio, e Sofia, que está aqui do meu lado. Então, se você escutar aí um barulhinho, um chorinho, não se preocupe não, que é a Sofia que está aqui. A Sofia acabou de fazer 3 meses de vida. E na verdade, assim, quando a gente pensa no lado maravilhoso da maternidade, também da paternidade, não é difícil da gente entender o porquê, né? Basta a gente dar uma olhadinha para aquele sorrisinho que nos encantam, que nos convencem de muitas coisas, que transformam muitos nãos em sim. Basta a gente olhar para aquela pureza daquele olhar, né, das nossas crianças, que nós ficamos encantados. Mesmo que não temos a experiência propriamente dita de ser mãe, de ser pai. Por intuição, a gente já sabe que o universo da maternidade, da paternidade é algo encantador e maravilhoso. Mas o motivo pelo qual esse universo é também complexo nem sempre é tão óbvio. Muito pelo contrário, esconde aí uma complexidade, uma tensão muito grande, muitas vezes desconhecida pela maioria de nós. Então, apesar de ser tão sublime essa vocação, maravilhosa vocação, é também uma vocação muito complexa, tem muitos pormenores a serem considerados, e é um pouco sobre isso que eu pretendo falar agora com vocês. E isso porque nós não estamos lidando com ursinhos de pelúcia. É a Sofia, vou pegar ela aqui e a gente continua. Deixa eu apresentar para vocês a Sofia. Essa é a Sofia. Dá um oi para ele, Sofia. Olha aí. Tá aqui chorando, querendo colinho. Então, como eu estava dizendo, nós não estamos lidando com ursinhos de pelúcia, né? Se fosse ursinho de pelúcia, não precisava parar para pegar, porque ele fica ali parado do jeito que eu coloco. Também não são bichinhos de estimação. Nada contra os bichinhos de estimação, mas o que eu estou querendo dizer é que nós estamos lidando com pessoas, que é muito mais intenso, que tem muitas mais coisas a serem consideradas do que uns bichinhos de estimação, né? Sem dúvida nenhuma disso. Então, é muito importante a gente entender cada vez mais como que funciona esse universo, o que é melhor a gente fazer, o que é preciso evitar para proporcionar um desenvolvimento saudável dos nossos filhos, né? É isso que toda mãe quer, é isso que todo pai quer. Então, você sabia que o exercício da parentalidade, ou seja, a forma como você mãe ou como você pai lida com seu filho, aquilo que você faz ou deixa de fazer por eles, interfere grandemente, influencia fortemente na construção da personalidade deles? Pois é. É bem mais complexo, como eu havia dito. A formação psíquica se dá principalmente na primeira infância. E tudo que você faz ou deixa de fazer como pai ou como mãe faz uma diferença enorme na vida dessa criança que está ali com o psiquismo em formação. Ou seja, o adulto que essa criança se tornará amanhã depende grandemente da relação que se dá na infância com o pai e com a mãe. E isso começa, gente, sabe onde? Sabe quando que começa essa relação? Não é quando a criança nasce, não. Quando a criança nasce é uma nova etapa, é claro, mas a partir do primeiro instante de vida ali, no momento da concepção, isso mesmo, no momento da concepção já começa essa relação, e ali a criança já entende o que está acontecendo, já interage com a mãe, com o pai, e já começa então a formação psíquica dessa nova vida que se inicia ali, desse novo ser humano que vai fazer parte da sua vida. Ali naquele instante, antes mesmo que a mãe e o pai se deem conta dessa gestação, dessa gravidez, já acontece ali uma relação. Parece a princípio estranho isso que eu estou falando, mas na verdade isso tem muito sentido, e é isso que eu vou tentar explicar um pouco para vocês. Você saber que
desde o primeiro momento, a criança já está interagindo com você. Mas como isso, né? De que forma que se dá isso? Como é que isso acontece? Bom, a gente não vai se estender muito nas explicações técnicas aqui, não é esse o objetivo, mas eu vou te dar um grande motivo e importante para você entender como que desde o início, antes mesmo que a mãe saiba que está grávida, já começa essa relação. Veja bem, primeira coisa, e na verdade a única coisa que eu vou explicar para você já é o suficiente por hoje. Não existe acaso. Preste atenção nisso que eu tô te falando. Não existe acaso. Ninguém engravida sem querer. Não existe isso. A gente fala, né? Já ouvi muitas pessoas falando: foi sem querer, foi um acidente, não era para acontecer, eu não estava preparada, eu não estava esperando, foi sem querer. Não, isso não existe. Toda gravidez, ela tem uma intenção, mesmo que inconsciente. Você sabe por quê? O ato sexual em si, ele é uma predisposição à fecundidade. A mãe sabe, o pai também sabe da grande possibilidade dessa relação produzir um fruto, independente de qualquer tipo das chamadas proteções aí, né? Que a maioria das pessoas, infelizmente, utilizam para impedir a vida. Mas independente do que a pessoa tenha feito para poder evitar a gestação, na verdade, inconscientemente, ela já estava predisposta à fecundidade quando se deu a uma relação sexual. Existe aí podemos chamar de uma intenção inconsciente. É um ato deliberado. É como se fosse uma permissão interna para doar e receber a semente que irá germinar, que irá culminar aí numa nova vida humana. Então, no fundo, mesmo que não tenham consciência disso, o casal já sabia ali da grande probabilidade da gravidez acontecer e se abriram a isso, permitiram que essa gravidez acontecesse. Mas Liliane, isso é um pouco estranho, só um pouco estranho para mim, porque quando eu descobri, eu não fiquei tão contente assim, ou o pai não ficou tão contente assim. Então, se eu esperasse, eu ficaria contente com a notícia. E não é o que aconteceu. Bom, eu te explico. Isso acontece porque existe uma permissão inconsciente, como eu disse. Mas, quando a gravidez começa a dar sinais físicos ou psíquicos de que aconteceu, quando a mãe começa ali a sentir aqueles enjoos, ou começa a pensar: nossa, será que é gravidez isso? Será que eu estou grávida? O ato começa a vir para a consciência, né? Começa a tomar consciência da gravidez, e aí então vem o que nós vamos chamar aqui de condicionamentos internos e externos para aceitação ou rejeição dessa gestação. O que seriam então esses condicionamentos? Bom, os condicionamentos internos são as motivações positivas ou negativas que existem na mente da mãe e mesmo do pai. E estão ligados à história de vida da pessoa. Então, se por exemplo, na sua história de vida, a mãe entendeu que ela foi um problema na vida dos pais, que ela não era bem-vinda na vida dos pais, então ela vai entender que ter filhos é algo ruim, por exemplo. Aí ela tem essa ideia interna de que não é bom ter filhos. E aí, mesmo que ela não tenha consciência disso, veja bem, são condicionamentos internos, são motivações, na maioria das vezes, inconscientes. A gente não sabe que elas existem, mas elas estão lá e interferem na nossa vida, interferem nas nossas escolhas, interferem na maneira como nós lidamos com os fatos, com a realidade, com as situações da vida. E tem também os condicionamentos externos, que está mais ligado ao meio social em que você vive. Então, ali, como que o pai da criança vai encarar essa gestação, como que a minha mãe, o meu pai, o meu ciclo social vai encarar isso, qual que é o contexto que se dá essa relação, contexto financeiro, às vezes, ou de trabalho. Eu trabalho, ou eu tenho uma carreira, isso vai interromper minha carreira, ou eu estou estudando, ou eu tenho planos, eu tenho projetos, enfim. Os condicionamentos externos
estão ligados a essas questões sociais e que esbarram também ali na nossa consciência quando descobrimos a gravidez, porque a presença de uma criança, de um filho, na verdade, não é uma criança qualquer, mas um filho em nossa vida faz uma diferença enorme, muda tudo, muda o rumo da nossa vida, né? Quem é mãe sabe, quem é pai sabe dessa realidade. Então a gente esbarra aí com esses condicionamentos internos e externos e isso vai interferir na maneira como vamos lidar com esse fato da gravidez, conscientemente. Então, houve ali uma deliberação, uma aceitação inconsciente, mas existem os condicionamentos que vão interferir na forma como vamos lidar com isso conscientemente, quando tomamos consciência do fato. Pois bem, nesse sentido, se as condições forem favoráveis, que alegria, que felicidade ter um filho, que coisa maravilhosa essa gravidez, isso é celebrado de forma intensa, há uma alegria entre o casal, uma alegria para o meio social em que eles vivem, a família celebra, todo mundo fica feliz e a criança lá dentro do útero da mãe, uma pequena sementinha, já sente essa vibração positiva, já sente essa felicidade, sente-se bem-vinda, sente-se amada, sente-se importante e deseja retribuir essa felicidade que ela sente, deseja retribuir esse amor. E aí a criança, ela se envolve ali com a mãe, com o pai, com a família, naquela festejação da sua vinda e ela sente essa vibração positiva e ela de alguma forma retribui sempre na vida esse imenso amor que ela sente por parte dos pais. Por outro lado, se as condições forem desfavoráveis, se os condicionamentos forem negativos, internos ou externos, não importa, um simples pensamento da mãe, como, por exemplo, tomara que eu não esteja grávida. O simples pensamento do pai, tomara que ela não tenha engravidado. Já esse pensamento já passa uma comunicação bem negativa para a criança que está ali ouvindo tudo, percebendo tudo, e aí ela se sente rejeitada, sente que não é bem-vinda, sente que não é amada, e a partir disso, da interpretação que ela faz, eu não estou dizendo que ela seja rejeitada, né? Às vezes não é, a gente sabe que são as condições ali que vai fazer isso, mas ela interpreta isso dessa maneira. E aí ela vai condicionar, ela vai programar, melhor dizendo, a sua mente e o seu corpo para corresponder ao posicionamento que ela vai tomar ali a partir daquele momento. Então, por exemplo, se a mãe fala, tomara que eu não esteja grávida, ou se ela pensa isso, né, ali antes de sair um resultado, naquela tensão ou naquela desconfiança, ela pensa, tomara que eu não esteja grávida, a criança ouve esse pensamento da mãe, sente esse pensamento da mãe, interpreta esse pensamento como uma rejeição, como um eu não sou bem-vindo e a partir disso se posiciona. Eu sou um problema, eu atrapalho. E sabe o que vai acontecer? Ela vai ser um problema, ela vai atrapalhar. Durante a sua vida inteira ela vai dar sinais de coisas que vai mostrar, que vai corresponder a esse posicionamento que ela tomou nesse momento. Eu sou um problema, eu atrapalho, eu não sou bem-vinda e ela vai sempre estar criando confusões, sempre se metendo em encrencas, sempre trazendo situações que vão comprovar que ela realmente é um problema, que ela realmente atrapalha. Deu para sentir a complexidade da coisa? Pois é. Então, o que a gente pode fazer então em relação a isso? Bom, é bem complexo, são muitas coisas envolvidas, são muitos atravessamentos. De forma preventiva, seria ótimo se, a princípio, todas as mães e todos os pais tivessem uma aceitação incondicional à sua vocação progenitora, estivessem abertos à vida e sempre com uma liberdade espontânea de dizer sim à fertilidade. Só isso já diminuiria bastante qualquer impacto negativo na vida das nossas crianças. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, a gente sabe que tem muitos atravessamentos e no momento eu não vou aprofundar tanto sobre esse assunto,
Mas o que eu quero dizer para você agora é que você entenda que a criança, ela não precisa de um cérebro formado ali para fazer essa relação, essa interação com a mãe e com o pai. Sabe por quê? Porque a criança nessa fase entende as coisas pela intuição. Ela intui. O que é a intuição? É como se fosse uma apreensão imediata do fato que aconteceu, sem precisar passar pela racionalidade, sem precisar entender racionalmente o que aconteceu. Ela simplesmente intui, ela sente e ela sabe, não precisa de um cérebro para que ela saiba disso, porque não se trata de um conhecimento adquirido, mas de um saber que se dá no exato momento do ato acontecendo, pela intuição, pela apreensão dessa realidade. Então, o bebê, em fase de gestação, ele vê tudo, pensamentos e sentimentos do pai, principalmente do pai e da mãe. Existe ali um eu pessoal livre, existe uma pessoa ali dentro livre, capaz de se posicionar, positiva ou negativamente, dependendo do que ela está vivenciando ali. Bom, nós vamos aprofundar mais sobre esse assunto. Eu vou retomar, vou te dar, no próximo vídeo eu vou te dar 3 dicas preciosíssimas, importantíssimas, que irão te ajudar muito no desenvolvimento saudável dos seus filhos. Por hoje eu vou te dar uma única dica, mas uma dica também que, embora pareça simples, ela é muito eficaz, ela tem um efeito maravilhoso e você vai perceber isso por você mesmo. E nós está chegando aí o Dia das Mães e o mais habitual e esperado é que os filhos vão até as mães abraçar, dizer que ama, que é importante, dar presente, preparar um almoço, etc. Coisa boa, muito bom. Mas a dica que eu vou dar, ela vai no movimento contrário a isso. A dica que eu vou dar vai para você mãe, vale também para você pai, mas de uma forma especial eu estou dizendo para as mães. Mãe, vá até cada um dos seus filhos individualmente, abrace, um beijo e diga que você o ama. Fala da importância que ele tem na sua vida. Fala como que ele marca tão positivamente a sua vida e como que você é mais feliz por tê-lo, por tê-la em sua vida. Não junta todo mundo e fala lá pra galera toda de uma vez, não. Vai em cada um dos seus filhos, chame pelo nome, converse, abrace, beije, tenha um momento especial com o seu filho. Nós mães sabemos que os nossos filhos nos amam. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Mas os filhos, nós na condição de filhos, muitas vezes duvidamos um pouco do amor da mãe, né, do pai. Será que minha mãe realmente me ama? Será que meu pai me ama mesmo? Será que não ama mais aquele meu irmão, aquela minha irmã, etc, né? Em alguns momentos da nossa vida, até hoje, nós adultos, às vezes duvidamos do amor do pai e da mãe. Então, faça isso, mãe. Faça isso, pai. O pai também vale também para o pai. Como é importante para o filho saber que é amado pelo pai. Como é importante a figura materna e paterna na vida dos nossos filhos. Então você pai, você mãe, treina aí se você tem dificuldade de liberar esse sentimento, mas eu sei que você sente, treina, não importa a idade dos seus filhos, pode ser um bebê, pode estar dentro da barriga, né? Já te falei da importância, já te falei que a interação começa aí, pode estar dentro da barriga ou pode ser um bebê como a Sofia, ou pode ser uma criança de 2 anos, de 3 anos, pode ser um jovem de 13, de 14 anos, pode ser um adulto de 20, de 30, de 50 anos, não importa a idade. Chega até seu filho, chega até sua filha, chame pelo nome, abrace, beije, diga que o ama. Diga da importância que ela tem para você. Você vai ver o efeito positivo que isso vai fazer, você vai ver a diferença que isso vai fazer já na relação de vocês. Faça essa experiência e depois me conta. Compartilha comigo como é que foi, o que você sentiu, como que foi ali essa interação. Depois a gente vai aprofundar no assunto. Vou trazer mais dicas, fique ligado. Mas por hoje é isso. Pai, mãe, abrace e beije seus filhos e diga que os ama. Depois compartilha comigo os efeitos desse gesto tão simples e tão maravilhoso. Então por hoje é só. Fique com Deus. Um grande abraço e até mais.